Que bom começar mais um Talk Data. A nossa conversa de hoje é sobre algo que já está no mercado e faz parte do nosso cotidiano. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Eu sou o Éder Miranda e quero apresentar os meus parceiros já inseparáveis, Vitor, José Carlos. E aí, pessoal? E aí, Éder, beleza? Pessoal de casa, é um assunto que tem tudo a ver com esse momento, né? Será que a gente vai ter uma nova Skynet aí vindo, José? Vitor, é um assunto muito interessante. Ninguém até agora identificou que você é uma inteligência artificial. Conseguiu passar despercebido. O futuro começa aqui e agora. O Talk Data está no ar. Hoje temos a alegria de apresentar o Paulo Nieto. Ele é mestre em Ciência da Computação pela Unifac Camp e professor na Anhembi Morumbi. Tem experiências em testes funcionais de software, manutenção de computadores e desenvolvimento de .NET, Java, Python. E atualmente trabalha com agrupamento, aprendizado de máquina, o algoritmo Diana e rede e de sensores sem fio. Agradeço muito a sua participação. É um prazer estar aqui com vocês, com o Éder, com o José Carlos, com o Vitor. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre a inteligência artificial e algumas aplicações sobre inteligência artificial. Esse tema da inteligência artificial é muito amplo. E para começar, explica pra gente, para que serve isso no mundo prático? Então, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, inteligência artificial é uma grande área. Então, aplicar inteligência artificial, a gente não está dizendo muita coisa do que está acontecendo. Então, o que acontece? O que engloba a inteligência artificial? A gente vai ter processamento de linguagem natural, nós vamos ter a parte de aprendizado de máquina, a gente vai ter lógica fuzzy, lógica de primeira ordem. Então, são diversas áreas que estão dentro de inteligência artificial. Então, por exemplo, aplicabilidade. A gente pode utilizar lógica fuzzy, por exemplo, numa máquina de lavar, por exemplo, essas que temos normalmente aí, que ela tem quando fala que tem inteligência artificial, normalmente é uma lógica fuzzy. Que ele vai pegar, por exemplo, o peso da roupa, quantidade de sujeira, ele vai dar a melhor lavagem possível para ela, né? Outro caso de lógica fuzzy, tem muita aplicabilidade na medicina. Então, tem diversas pesquisas utilizando lógica fuzzy para, por exemplo, movimentação das pessoas, parte motora, tem muita coisa nesse sentido. Qualquer parte que gerar dados a gente pode utilizar, aprendizado de máquina. Então, aplicabilidade, na verdade, a gente tem que ir um pouco mais específico quando a gente fala IA, né, de inteligência artificial. A gente tem diversas áreas, onde cada área tem algumas aplicabilidades que fazem mais sentido. Como você discute na sala de aula as ferramentas da inteligência artificial? Eu sei que você fez, Paulo, um estudo de caso de como medir as bonificações dos funcionários dentro de uma determinada empresa a partir dessa tecnologia. É isso mesmo? Então, em sala de aula, né, tem um exemplo que eu utilizo, que é justamente esse de bonificação. É um exemplo que a gente chama de TOI, né? Não são dados de uma empresa, mas que podem ser facilmente aplicados, contanto que você tenha dados reais, né? Então, nesse caso específico, eu utilizo lógica fuzzy. Então, eu vou calcular uma bonificação baseado no tempo de empresa e baseado no quanto de informação cada funcionário tem. E, a partir disso, gera um gráfico onde coloca algumas regras e ele gera uma bonificação. Além disso, dentro das aulas, a gente vê também, por exemplo, cálculos de rota utilizando algum algoritmo de árvore, né, de percurso. Então, por exemplo, utilizando a estrela, que vai ser um algoritmo que pode ser utilizado para isso, né? A gente também utiliza outros algoritmos de aprendizado de máquina, um exemplo de redes neurais também para classificação de fruta, por exemplo. Então, nas aulas, como o IA é muito grande, cada tema poderia ser um semestre tranquilamente, mas como nós não temos muito tempo, é basicamente 1 a 2 aulas sobre cada um dos temas, onde cada tema a gente tenta ver alguma coisa de aplicação em cima dele, né? Paulo, eu gostaria de saber como estão os avanços dos estudos do algoritmo Diana para a lucratividade das empresas. O Diana é um algoritmo de agrupamento, né? Ele pode ser utilizado para a parte de lucratividade, assim como rastreabilidade também. Como ele é um algoritmo de agrupamento, como que ele pode ser utilizado, né? Eu pego perfis de usuários, né, similares, e eu consigo traçar, por exemplo, os tipos de clientes que eu tenho utilizando esse algoritmo.
Então, tem várias formas de utilizar um algoritmo de agrupamento, né? E o Diana não é o único algoritmo que pode ser utilizado para isso. A gente tem um que é muito mais conhecido, por exemplo, Camins, BSAS, tem diversos outros algoritmos. De qualquer forma, esses algoritmos eles trabalham sem um pré-processamento por parte de quem está utilizando os dados, né? Nós pegamos os dados, né, com as características que nós precisamos, colocamos nesses algoritmos, eles geram para a gente um agrupamento desses dados. Aí, com esse agrupamento, a gente vai verificar o que faz sentido e o que não faz nesses agrupamentos, né? Então, por exemplo, ele pode ser utilizado para fazer grupos de clientes. Então, com isso, a gente consegue fazer algum marketing específico para aqueles clientes que têm alguma coisa em comum. E aí a gente torna o nosso produto mais orientado a dados. Não fica algo tão generalista, né? Não é a mesma promoção para todo mundo. A gente começa a ser mais específico, né, na parte de promoções, de atração de clientes, né? Um case conhecido, Paulo, também é o case da Renault. Era chamado de portas fechadas, onde apenas clientes com perfil de compra concreta para fechar negócio participavam. Isso ocorreu a partir do cruzamento de informação de renda e de faixa etária. Quais os resultados práticos desses estudos nessa área? O caso da Renault é um estudo de caso, né? É um estudo que ficou sendo falado pelo pessoal de inteligência de negócio, né? Que o que acontecia? Eles fizeram uma promoção chamada Portas Fechadas Renault. Então, lá a ideia é que tivesse umas promoções, né, condições melhores para adquirir um carro, e eles fizeram a primeira para o público geral, né? Todo público que tivesse interesse ia lá ver os carros, verificar condições. Teve a primeira chamada, né, que esse dado foi para o público geral, e depois, a partir da segunda, eles começaram a especificar qual era o público com maior probabilidade de comprar um carro com eles. Então, nessa campanha, o que acontece? Em vez deles tratarem todos os clientes por igual, né, mesmo com aquele que não tenha tanta chance de comprar, como eles já sabem mais ou menos um perfil que tem maior chance de comprar um carro com eles, eles começam a fazer o atendimento focando nesses clientes, que aí tem um percentual maior de lucratividade, né, um percentual maior de venda, né, dos carros deles. A projeção de tendência de mercado, Paulo, hoje ela é muito facilitada pela inteligência artificial, não é? Quais os melhores exemplos que você tem para trazer para a gente? O que a gente tem como tendência de mercado, né? A maioria das empresas hoje, elas tendem a fazer algumas decisões baseadas em dados que ela já tem, né? Ou dados que ela está buscando na internet. Então, o que acontece? Para eu conseguir trabalhar com esses dados, a IA é essencial, porque é ali onde eu vou aplicar algum algoritmo de aprendizado, de rede neural, de inteligência de enxame. A gente tem diversas técnicas que, com os dados que a gente consegue capturar, a gente vai fazer a aplicação. Então, uma grande parte das empresas hoje estão utilizando inteligência artificial na parte de fabricação, né? Por exemplo, utilizando redes de sensores com a parte de aprendizado de máquina para melhorar a performance de produção, né, das empresas. Então, é o que é chamado hoje também de indústria 4.0, que começa a aplicar mais essa parte de inteligência de negócio, né, dentro do chão de fábrica. Então, tem uma parte muito forte hoje na empresa, na parte de fabricação. Qualquer outra empresa que esteja utilizando, fazendo algum produto personalizado para cliente, pegando também perfis diferentes, eles vão utilizar alguma técnica de IA, seja aprendizado de máquina, seja alguma lógica específica, como lógica fuzzy. Então, tendência de mercado é de crescimento para essa área, justamente porque trabalho exaustivo, né, trabalho comum que o pessoal já fazia, que não se baseava tanto em resultados vindo da internet, resultados de compras, o quanto eu invisto para ter de retorno, isso daí está diminuindo. Então, as empresas estão querendo uma inteligência de negócio maior. E para fazer essa inteligência de negócio, a gente precisa dessas técnicas de IA. Ô, Vitor, Zé Carlos, o que eu tenho visto sobre esses debates da inteligência artificial é que muita gente tem uma visão limitada sobre isso, né?
está sempre ligado aos bots, aquelas imagens que conversam, mas, puxa, parece que é muito mais que isso, né? O que vocês acharam? Bom, eu acho que as startups, né, vêm fazendo esse trabalho de implementar cada vez mais questão de inteligência artificial, questão de como a internet funciona, né, e trazendo essa tecnologia nova. A gente tem o exemplo do agronegócio, né, que, por exemplo, utiliza para colheitas, então separando ali o que está bom do que está ruim, separando safras, vendo qual a melhor época para plantio, para colheita, e a gente tem ali um mercado inteiro para se explorar, né? É uma análise de dados muito completa, né, que a inteligência artificial faz. É muito mais que um bot, um robô para atendimento. Isso é interessantíssimo, porque vai desde o atendimento para pessoas, como um robô que faz aquele atendimento que todo mundo odeia, mas que está melhorando com o tempo, até analisar imagens de satélites para o agronegócio. Então, para uma pessoa ficar analisando imagens de terrenos para verificar quais nutrientes ou o que você precisa para melhorar uma terra para plantio, pode não ser tão simples, mas para uma inteligência artificial, para um algoritmo treinado, isso pode ser muito mais simples, então você investe muito menos recursos que são necessários para aquela terra passar a ser boa para plantio, por exemplo. É isso aí. Inteligência artificial está longe de ser um robô, como a gente via nos filmes do passado, né? Não é só o Vitor. Não é só o Vitor. Boa. Paulo, e os jovens, como eles estão estudando atualmente a tecnologia, né? Em quais cursos de tecnologia eles já estão estudando essa questão de algoritmo, de inteligência artificial? Para a maioria dos jovens, o que é muito procurado hoje são cursos ou treinamentos ou alguma certificação de ciência de dados, por exemplo, engenharia de dados, arquitetura de dados, né? Essa parte de dados é o que vem sendo mais procurado. Por quê? A gente pode aplicar em qualquer área essas técnicas, né? E isso tem sido, desde dos anos 2010, aí, tem sido algo crescente no mundo inteiro. E no Brasil não é diferente para esse caso, né? Então, profissionais dessa área vêm sido requisitados, então tem muita gente migrando para a área de ciência de dados, né? Então, cursos na internet a gente tem de montes, treinamentos a gente tem diversos também. E agora as instituições de ensino, né, estão fazendo também uma graduação específica para essa área. Então, dando toda a visão computacional, partindo do zero até o cara conseguir fazer alguns relatórios analíticos, extração de dados importantes. Então, hoje, o que mais se tem para os alunos, né, para as pessoas ingressantes aí, é principalmente essa área de ciência de dados. É algo que tem sido tem crescido muito mais do que outras áreas de IA, né? Além de chatbots, que também tem ficado forte, né? A parte de chatbots tem crescido muito, processamento de linguagem natural também tem muita coisa. E aí a parte de IA, quando vai mais para lógica, algoritmos de busca, essa parte aparentemente tem diminuído se compararmos em relação a essas outras, né? Se compararmos em relação à aprendizagem de máquina, processamento de linguagem natural, parte de chatbot que também utiliza linguagem natural, né? Tudo isso daí é o que tem mais em alta e é o que estão mais procurando hoje. Certo, Paulo. A gente vê aí setores como agronegócio, né, utilizando cada vez mais ferramentas de IA. Um exemplo é o rastreamento que faz o caminho desde o abate do boi até a venda da carne na prateleira. Explica melhor para a gente como é que isso funciona. Agronegócio é uma das áreas do Brasil, né, que tem maior investimento em tecnologia, né? A parte de exportação é muito forte. Como a gente faz exportação, existem clientes que eles querem ver todo o processo, né? Não simplesmente chega para eles o resultado e eles aceitam, né? O que se tem hoje é ter uma rastreabilidade do processo produtivo de forma geral, né? Produtivo, de abate, do agronegócio, da parte rural como um todo, né? Então, por exemplo, se a gente pegar um abate, a gente pode ir desde do abatedouro, né, na hora da parte do boi lá, de abater o boi e tal, a gente consegue ter hoje uma rastreabilidade de todo o processo que é seguido, né? Então, o cara fez uma encomenda de 1 tonelada de carne, nessa daí vai ter lá desde a parte do abate, parte de refrigeramento, em cada processo que está acontecendo, né, a parte de envio, quando chega lá, qual era a temperatura que tinha
foi armazenado, né, as carnes, porque tem essa também, a gente não pode ter alternância de temperaturas, né, tem que ficar mantida uma temperatura fixa. E isso é importante para o cliente na hora de ele verificar qual foi todo o processo que teve, né? Por isso que, se não tiver todo o processo correto, né, muitas vezes o cliente pode recusar a entrega também. Isso acontece. Então, no agronegócio, a gente tem essa parte de rastreabilidade, que utiliza basicamente aquela tecnologia de blockchain. Veículos autônomos também tem a parte de monitoramento, né, do plantio, monitoramento do gado, tem toda essa parte de monitoramento também. Claro que não são todas as fazendas, não é todo o agronegócio que tem, né? Mas a tendência é ir para esse lado, para conseguir ter se eu tiver um processo desse mais controlado, a gente tem mais credibilidade com os clientes. Então isso é favorável na hora de exportar. Nos Estados Unidos, já existem projeções que apontam a redução da discriminação racial nas empresas a partir de ferramentas de inteligência artificial. É verdade? Como é que isso aconteceu, Paulo? A parte de discriminar racialmente, né, o que acontece? Essas inteligências artificiais, como elas são baseadas em dados históricos, o que acontece é que, dependendo de como estão as informações dos dados, ele pode ser tendencioso a ter preconceito. Por exemplo, existem dados que foram utilizados de um estado, né, dos Estados Unidos, por um bom tempo, onde tinha maior truculência com negros, tinha maior problema, né, judiciais, né, com o pessoal negros de forma geral. E o que aconteceu é que quando eles treinaram a inteligência artificial, toda vez que tinha uma pessoa negra, automaticamente falava, tem uma chance desse cara ser um criminoso. E o que aconteceu? O público em geral começou a identificar, né, que principalmente o público negro que estava fazendo pesquisas também, né, começou a identificar essas tendências. Então hoje existem ONGs, existem dados abertos, né, que podem ser utilizados, que eles tentam combater esse tipo de viés, né, esse tipo de informação. Então, por exemplo, também tinha reconhecimento facial, que quando a pessoa tinha pele escura, ele não reconhecia o rosto. Então, aí uma pesquisadora, né, que estava trabalhando com reconhecimento, né, de imagem, ela identificou isso e começou a ativamente tentar combater esse tipo de problema, para que a inteligência artificial não fique preconceituosa, tendenciosa. Então, hoje existem, além das ONGs, né, existem dados abertos, né, as empresas têm identificado, né, abrir o olho para esse problema, para que isso não ocorra. Porque, como é muita coisa baseada em dados históricos, às vezes os pesquisadores que criaram aquela inteligência eram caucasianos, né, eram brancos, então eles testaram só com o nicho deles, e quando pegavam uma pessoa de alguma etnia diferente, a inteligência não funcionava direito, né, conforme era esperado. Então, o que se tem hoje é uma preocupação muito grande com esse preconceito ou viés das inteligências artificiais. Então, é isso que tem acontecido. Paulo, no caso das mulheres, já existem estatísticas que mostram que vários mitos do passado sobre a capacidade profissional dela já foram desfeitos com a ajuda da inteligência artificial. É isso mesmo? Sim, isso mesmo. Tem diversos preconceitos que existiam, né, com mulheres que, sendo em questão produtiva, que elas eram menos produtivas, por isso mereciam receber menos, né? Ou então, casos simples, como, por exemplo, seguros de carros, que, historicamente falando, né, sempre teve um preconceito falando que se a pessoa está dirigindo mal, está fazendo alguma barbeiragem, né, como a gente falava, é mulher. Mas o que acontece? Já identificaram que não é assim que vêm as coisas. Hoje, qualquer mulher, quando vai fazer um seguro, ela consegue um seguro mais barato. E o porquê disso? É justamente porque identificaram que mulheres têm menos sinistros em trânsito, batidas, qualquer sinistro assim, elas têm muito menos. Então, o seguro para a mulher é muito mais barato. Com empresas, não é diferente. Por exemplo, as pessoas conseguem puxar performance, né, entregas que tem, dado os requisitos, né, o que a pessoa precisa fazer semanalmente, de acordo com as entregas, a gente consegue identificar, por exemplo, se a pessoa está tendo um bom desempenho ou um mau desempenho. E isso mostra
que, ou melhor, as empresas identificaram que as mulheres não tinham desempenho inferior. Então não tem por que ter essa diferença de salarial ou ter algum preconceito em cima do público feminino, né? Porque as entregas elas conseguem entregar da mesma forma, fazer o mesmo tipo de trabalho. Então isso daí se mostrou que caiu por terra, né? Não faz sentido ter essa diferença. É claro que existem mulheres que têm menor desempenho, assim como existem homens que têm menor desempenho. Então não é uma questão de sexo, né? É uma questão da pessoa ter o melhor ou pior desempenho. Bom, Paulo, com toda essa conversa que a gente está tendo, né, quais as oportunidades de negócios para a inteligência artificial temos atualmente no Brasil? Oportunidades de negócios. Essa parte de fazer as empresas orientadas a dado é a maior oportunidade de negócio que a gente tem, né? Que aí a gente começa a fazer produtos específicos para os clientes, né? Aplicar essas inteligências artificiais em indústria, no processo produtivo, com o que é chamado de indústria 4.0, que apesar de se falar bastante, né, em muitos lugares ainda está engatinhando, precisa ter um investimento maior nessa parte. Depois da pandemia, ficou óbvio, né, que parte de chatbot teve um crescimento muito grande, porque tudo começou a ser utilizado via internet, então parte de chatbot teve um crescimento muito alto. Então, investimento na parte dessas ferramentas automatizadas de tratamento com cliente, fazer produtos, né, específicos para clientes de acordo com a preferência dos clientes que eu tenho, e a parte também de melhoria de processo de fabricação são as áreas que tendem, que podem ser muito bem aproveitadas, né, que se as empresas quiserem, elas podem melhorar muito o processo delas, utilizando inteligência artificial nessas áreas. Para encerrar, Paulo, eu gostaria que você deixasse um conselho, uma dica para o jovem que nos assiste e que quer entrar nessa área. Para quem está entrando no mercado agora, o que tem que estudar? Primeiro, se a gente pensar, por exemplo, em aprendizado de máquina, ciência de dados, ciência de dados principalmente, né? A gente tem 3 partes que são importantes. Primeiro é conhecimento de negócio. Segunda parte é estatística, a terceira parte é a parte computacional, né, algoritmos em geral. Qualquer cientista de dados falar que ele conhece muito bem as 3 partes é difícil. Então, se aprimorar ou em estatística, ou na parte computacional de aprendizado de máquina, ou a parte de inteligência de negócio requer um pouquinho mais de experiência na área. Então, para quem vai entrar... Para quem tem mais experiência de negócio, normalmente já vem da área em questão para aprender depois aprendizado de máquina e estatística, né? Mas ter conhecimento técnico na parte de aprendizado de máquina, na parte de estatística, para quem vai para essa área de dados em geral, é essencial, não tem como fugir. Então, é muito importante aprender sobre isso, né? Conhecer as ferramentas, né, de Big Data, conhecer as ferramentas que fazem tratamento de dados, né, as ferramentas estatísticas, linguagens estatísticas, tudo isso é essencial se você for para a área de IA específica para aprendizado de máquina. Outras áreas que são muito importantes, né, que também utilizam de certa forma essa parte analítica, por exemplo, chatbot, você tem diversos treinamentos que tem aparecido bastante vagas, né, para montar chatbots, mesmo que seja utilizando softwares, ferramentas prontas, né, como da IBM, da Microsoft ou de várias outras. Então, ter um conhecimento técnico para quem está iniciando é essencial. Então, mesmo que você vá para uma vaga de estágio, ter um conhecimento técnico faz toda a diferença, independente da área de IA que você vá. Agradeço muito a sua participação aqui, Paulo. Espero que a gente possa falar mais e mais sobre esse tema. Então, eu só queria agradecer, pessoal, a participação de vocês terem assistido aí, o pessoal que me recebeu aí. Qualquer dúvidas aí, vamos nos conversando e até mais. Se você quiser saber mais sobre o assunto, a nossa dica é acompanhar o Paulo nas redes sociais. Lá vai ter muito mais informação e você vai ficar por dentro com muito mais dica. E agradeço demais a participação aqui dos meus parceiros Vitor, José Carlos. Muito obrigado. Éder, realmente foi um assunto sensacional. Eu vou ser o primeiro a acompanhar as redes do Paulo para poder estar aprimorando a inteligência artificial do Vitor. Sério? Ele é uma inteligência artificial? Bom, pessoal, se eu sou uma inteligência artificial, não tem como saber, né? Se o José diz, vamos acreditar nele. Essa é a ideia.
Então fica aí a dica para vocês, é um mercado muito amplo, esse mercado de IA aqui no Brasil, está crescendo cada vez mais e é um mercado novo a ser explorado. Espero a sua participação, fazendo perguntas, inscreva-se e faça parte do Talk Data. O futuro é de vocês. Até a semana que vem!